Olá, pessoal! Hoje eu tô tentando aqui fingir costume com os nossos convidados. Uma empresa que está completando 17 anos nesse ano. E mandaram aqui 2 representantes muito especiais para falar do nome, falar da história, falar dos produtos. Ninguém menos que Goshen. Então, sejam bem-vindos, Matheus e Richard. Obrigado. Obrigada pela presença e bora bater um papo para falar da história dessa marca. Tem muita curiosidade interessante, então eles vão começar aqui a desenrolar a história, né? O papo pra gente. Indústria de alimentos, empresa de alimentos. Então, para quem não conhece, linguiça, salsicha, presunto, mortadela, quibe, hambúrguer, tudo vegano. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Eu queria começar, eles já estavam me explicando aqui, antes de começar a gravar, da origem do nome. Então, se você puder repetir, por favor, a história do nome, para a gente já começar com o pé direito, porque é um nome muito bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A gente fica honrado em poder representar a empresa, né? E poder estar aqui contando um pouquinho da história, um pouquinho da nossa história também. E o nome, né, o pessoal até às vezes confunde pela pronúncia, né? É Goshen, é Goshen, né? Uma entonação ali no Shen. O nome original, ele seria Terra de Gozém, é um nome bíblico, né? Onde estavam os filhos de Jacó, quando eles estavam em exílio no Egito. Eles tinham uma terra chamada Terra de Gozém, né? Foi dada à tribo de Israel e era uma terra muito próspera, muito de fortuna. E quando teve as pragas do Egito, foi uma terra onde não foi afetada, né? Ela foi protegida. Então, é uma terra que ela é protegida e ela é de muita fortuna. Então, primeiramente, o nome da empresa seria Terra de Goshen, né? Mas era Gozém. Como os fundadores eles são taiwaneses, eles não conseguiam pronunciar a palavra Gozen ou Gozen, pronunciavam como Goshen, mas porque esse nome também era familiar para eles, né? Que no mandarim, né, a língua da terra deles, né, a língua chinesa, Go e Shen ele tem um outro significado. Go quer dizer louvor, né? E Shen quer dizer bondade. Então, as duas palavras juntas, Goshen, quer dizer louvor de bondade, canto de bondade. Diferente de canto de música, louvor é uma adoração, né? Quando a gente fala de louvor a Deus, né? É uma adoração. Então, seria essa adoração à bondade. Então, fazia muito sentido o nome da terra de Goshen de ser uma terra de fortuna, uma terra próspera, quanto o nome louvor, né? Louvor da bondade Goshen. Por isso foi escolhida e para simplificar, para não ficar como Terra de Goshen, ficou como Goshen. E os fundadores, você falou, eles não são brasileiros, mas por que eles começaram a marca? Qual que foi a história deles ali que implicou na criação, no desenvolvimento da marca? Legal. Eles são taiwaneses, né? Vieram de Taiwan nos anos 90. Então já era um grupo que já se conhecia. Já tinha um viés filosófico, né, e espiritual. Eles seguem os ensinamentos de Confúcio, né? E desses ensinamentos existem muitas variáveis, né? Ensinamentos de comportamento, ensinamentos de pensamentos, né? E esse grupo eles já se reuniam, já se conheciam, já eram vegetarianos e encontravam dificuldade, né, em encontrar esse tipo de produto para consumir aqui no Brasil. E em Taiwan já tinha, né, a produtos parecidos, né? Então, por ter essa dificuldade de encontrar esse tipo de alimento, começaram a fabricar. Mas, antes de construir a marca, eles já tinham esse pensamento de criar uma marca com propósito, né? Não ser só uma marca de fabricante de produtos para vender. Então, através desses conhecimentos, né, e desses estudos de Confúcio, eles fundaram a Goshen para levar esse propósito, essa mensagem, além do produto, né, para construir uma marca que teria um produto e mais teria um propósito para passar adiante, né? Eu acho que ao decorrer de hoje aqui a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre isso, né? Perfeito. Agora o papel de cada um, o papel do Richard e do Matheus dentro da empresa. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Vou continuar, né? Eu tô há 11 anos na empresa, né? Hoje eu tô como coordenador de logística. Mas, ao decorrer dos anos, eu passei por algumas áreas, né? Comecei lá como simples auxiliar de motorista, né?
Fui passando em outros setores e por 3 anos eu tive à frente do marketing, né? De 2022 até 2025 eu estava à frente do marketing, até por isso do convite de eu estar aqui, né? Por saber um pouco mais da história, ter me aprofundado um pouco mais para poder falar sobre isso. E daí agora de 2026, finalzinho de 2025 e 2026, voltei ao foco da logística, né? Mas a gente tem uma proximidade muito grande com a diretoria e com o pessoal e uma certa confiança para estar aqui representando, né? Vamos lá. Eu entrei na Goshen há 9 anos, né? Entrei ali em 2017. Eu caminhei em várias áreas da Goshen. Hoje eu sou gerente comercial, né? E assim, como o Richard comentou, a Goshen ela tem um papel muito voltado a desenvolvimento, né? Então, acho que hoje do papel de eu estar à frente do comercial é reunir todo mundo, né? E mostrar que a gente temos que evoluir, né? Como empresa, como pessoas, né? E a gente entendemos que hoje é difícil a gente ouvir um ao outro, né? Então, hoje é um papel muito essencial da Goshen, que a gente brinca lá interno, tem um vendedor que ele fala que todo produto da Goshen tem um ingrediente secreto, que é o amor, né? É algo que a diretoria traz muito forte para nós, né? E vamos se dizer assim, é uma mensagem que a Goshen quer trazer para o mundo, né? Mas ela traz a contramão, né? Ela traz ali no produto, ela traz ali no carinho com outros colaboradores, né? Hoje estou à frente do comercial, mas tenho o apoio do Richard, hoje eu tenho o apoio da diretoria, tenho apoio ali da questão da produção, né? Eu acho que todo mundo ali é uma grande família, né? E acho que isso é o que é a alma da marca, né? Então, a gente brinca assim que a harmonia e respeito à vida, né? Hoje a gente vê que o mundo tem muita divisão, né? Nossa. E hoje ali dentro da Goshen a gente entende que tem pessoas que estão do lado da gente em algum momento e tem momentos que não, né? Mas acho que cada um cabe apoiar um ao outro. Então, é algo da marca ali que a gente sente, né? Que é a questão um pouco da filosofia, trazendo para a realidade de um produto, né? O que a marca traz um pouco para a gente. Show! Vocês já, antes de entrarem na Goshen, vocês já tinham relação com o vegetarianismo, veganismo, ou esse mundo apareceu para vocês através da marca? Cada um, assim. Né? Eu sim. Resposta de cada um. Eu sim. Inclusive, foi o motivo de eu conhecer a empresa, né? Foi por já ser vegetariano, né? Então, você já percebeu ali, já chamou a atenção a marca, sim, porque você já vivia isso. Sim, sim. Na verdade, tem uma curiosidade, né? Eu sou vegetariano desde que eu tenho uns 15 anos, né? Desde os meus 15 anos de idade. E aí, como a gente estava falando aqui antes, não existiam produtos, né? A gente aprendia a fazer o próprio produto para consumo, mas esses industrializados ou embutidos não existiam no mercado. Quando achava, era raro, ou era ruim, ou era muito caro, ou era artesanal, né? A gente não encontrava. Então, eu não me lembro qual foi o ano que a gente encontrou no mercado da cidade, né? O produto, e minha mãe, né? Na época, que comprava para mim, né? Eu achei um produto da Goshen, né? E eu já falava Goshen, já achava que esse era o nome, e eu estava certo disso, né? Estava correto. E foi isso que me motivou a querer trabalhar lá anos depois, né? Muitos anos depois. Mas eu fui descobrir onde que era a empresa vendo a embalagem, né? Porque a gente, vegetariano, vegano, fica lendo tudo que tem numa embalagem. A gente tem essa mania, sim. E vendo isso, eu olhei uma das embalagens e eu falei, a rodovia? Eu falei, essa é a rodovia da minha cidade. Eu falei, não acredito que essa marca tá aqui. Aonde, né? Eu não sabia. E aí eu descobri... E eu sou da cidade de Biúna, onde está fundada a empresa. Eu moro a 12 quilômetros, né, da fábrica. E aí, quando eu descobri, eu falei, eu vou trabalhar lá, né? Só que daí não tinha nenhum dizer, nem nada, né? Não tinha nenhum logo lá. Eu cheguei um dia, toquei o interfone. Aí eu falei, aqui é a Goshen? Daí ele falou, né? Eu fui perguntando. Aí eu falei, então eu vou deixar um currículo. Aí fui deixando mês a mês, deixei acho que uns 4 ou 5 currículos lá todos os meses, até ser chamado,
né? E fui chamado e tô lá até hoje, né? Poxa. Né? Foi uma história bem legal. Muito legal. Meu primeiro contato foi dentro da Goshen, né? Não tinha contato antes. Que desperta bastante curiosidade, né? Porque hoje eu vejo assim que o mercado se divide, é algo que não é para ser muito dividido, né? Eu acho que todo mundo tem um time ali que vai despertar, né? Porque hoje eu vejo que a indústria ela ajuda sim na questão de estar associando um produto ao outro, né? Comparando, mas né? ainda, vamos se dizer assim, estamos trabalhando para cada vez mais aproximar mais público, né? Porque a gente não estamos falando assim apenas da questão de divisão, mas sim de um propósito maior, de um bem-estar maior, né? O desafio não é só o alimento em si, né? É toda a questão do Quebrar um envolve. paradigma, né? Quebrar um Isso. paradigma. Eu acho que hoje a maior questão, a maior dificuldade, né? Vamos se dizer, hoje, geralmente quando se fala em produto vegano, se fala em custo, né? Então hoje a cadeia é muito grande de custo, né? Hoje a maioria das matérias-primas são matérias-primas importadas, de alto valor agregado, e o que deixa o produto vegano mais caro, né? E por isso que hoje ainda tem uma pequena parcela de mercado, né? Mas eu acredito que hoje cada vez mais vai aumentando, porque a nova geração ela é mais consciente, né? É diferente. Eu vejo assim, pelas minhas irmãs, o propósito de vida delas são mais claro e mais objetivo do que talvez a minha, né? Não que eu seja tão velha assim, né? Já entregou aí a idade, mas é algo novo, né? Então eu acho que veio para ficar, né? Mas a gente ainda encontra algumas barreiras. Que dificuldades, além dessa questão do preço, porque gera um certo preconceito, né? Produto vegano ou é mais caro ou é ruim, né? Que as pessoas já falam. O que vocês acham que tem de mais preconceituoso? Eu acho que em comum, né, Richard, algo que a gente já vem comentando ali, é a questão do comparativo, né? Mas, vamos se dizer assim, a principal barreira é a gente atingir mais classe social, né? Porque, vamos se dizer assim, é um produto para todos, né? E, se for falar em geral, vamos falar assim em questão política, vamos falar em questão social, mas talvez acho que é a compreensão um com o outro, né? Porque hoje a maior barreira que eu vejo assim, eu sou consumidor de carne. Eu não posso ser amigo de quem é vegetariano. Eu acho que essas divisão acaba que... Ok, eu entendo que uma parte ali é necessária. Porque, tipo assim, é alguém tentando furar a bolha, ela vai cutucar mais. Só que, tipo assim, calma aí, vamos parar e vamos ouvir? Né? Então, eu acho que é mais essa realidade como um viés político ou qualquer outra religioso. E uma grande barreira do produto é fazer desmistificá-lo, né? Acho que para quem é vegetariano ou para quem não é, de muitos anos, né? Existe esse preconceito até por acontecimentos, né? Por exemplo, eu já experimentei muito produto vegano ruim, já. Né? Então imagina quem não é vegetariano, não é vegano, também tem experimentado, então acaba tendo isso como um preconceito. Então, de falar, o produto vegano é ruim, né? Então assemelha logo de cara que é vegano, é ruim. Então, sem antes experimentar. Então, primeiro experimente o produto. Saiba, identifique se ele é bom, né? Tenha seu paladar, a sua visão, né, sobre aquilo. Depois vamos falar sobre o produto ser vegano ou não. Porque às vezes, como a gente fala, é muita comparação. Então vai ser igual a salsicha de soja, é igual a salsicha de carne. Mas é o bacon. Não, é um bacon vegano, experimente isso aqui, é gostoso? Aí é gostoso. Então o nome dele é bacon vegano. Mas não é igual bacon, então é ruim. Né? Então, primeiro tirar essa desmistificação que tem que ser gostoso o produto, né? Então, hoje o nosso produto ele é gostoso, o nosso produto ele é bom, né? Experimente ele primeiro.
Depois vamos falar sobre os ingredientes, depois vamos falar sobre o veganismo e tudo mais. Então, às vezes a pessoa vai por puro preconceito, por achar que é ruim, ou achar que vai experimentar um produto vegano, vai entrar num viés político, ou vai entrar num viés ideológico, né? Ou que daí, porque então eu tenho tal viés de pensamento, eu não posso apoiar, ou não posso gastar dinheiro com isso. Então, entra para um outro setor que na atualidade é o que mais separa, né? Esse tipo de situação. A gente complica mais do que tem que ser complicado, na verdade, né? Era só para ser uma opção ali, né? Exatamente. Uma opção assim, né? Para quem não come, mas para quem come carne também, quiser experimentar, não é para gerar nenhum debate, né? Que a gente tem essa mania, né? Eu também não como carne, então eu passo por alguns preconceitos aqui, né? Algumas pessoas presentes. Enfim, então a gente sabe como que funciona isso, assim, bem dessa questão de produto, de falar exclusivamente do produto, da qualidade, mas do que tudo envolve. Entorno. Tudo envolve. Até questões de religiosidade. Né? Porque aconteceu até comigo quando eu parei de comer carne. Então você agora é de outra religião? Porque parou de comer carne? Exato. Não, eu continuo acreditando nisso, naquilo, né? Então você não vai sair mais com a gente? Exatamente. Ou que você não está seguindo tal doutrina porque você deixou de comer carne, né? Então olha que doideira. Então a gente está falando só sobre parar de comer carne. E claro, existe o veganismo por trás, existe o vegetarianismo, existe viés espiritual, existe viés religioso, mas existe o viés de você de saudável, de saúde, mas de apenas parar. Então, e o produto ele está aqui para isso, para todos, né? Ele não está para que a pessoa comece a consumir esse produto e agora é de tal viés político, agora consumiu o produto é de tal viés religioso, ou se tornou vegano, ou se tornou vegetariano, agora não faz mais aquilo, ou se tornou ateu, ou agora se tornou, né? Não, é um produto para quem deixou de comer carne, é uma alternativa, né? Vocês lembram qual foi o primeiro produto lançado, assim, o desenvolvido? Quando eu entrei, né? Eu entrei em 2015, então já tinha uma gama grande já de produtos, né? Mas a gente até foi pesquisar, né? A gente foi perguntar, falou assim, qual que foi o primeiro produto, né? Eu acreditava que era salsicha, mas na verdade era o hambúrguer, né? O hambúrguer foi o primeiro produto desenvolvido pela empresa, E acho que bife, né? E quibe, né? Foi uma linha ali no começo. Isso. Foram os primeiros. Os primeiros produtos. E que tem até hoje. Né? E o nome gera um pouco de dificuldade, né? Também, né? Hoje o nome do produto, para quem não entende o público vegano ou vegetariano, todo mundo se pergunta pra gente, mas por quê? Do nome bife se não é bife, né? Então, é clássico, né? É bem... São esses pequenos detalhes, né, que cada vez mais... Tirar esse preconceito. Tirar o preconceito sobre isso, né? Tanto entender que tem um público ali que ele não é vegano, não é vegetariano, mas que ele possa vir consumir esse produto, né? Porque é amplo, né? O mercado é amplo. Eu acho que todo mundo hoje temos que respeitar o espaço de cada um para que todos cresçam, né? Joia. Qual que é o carro-chefe hoje? Hoje o carro-chefe da Goshen são as salsichas, né? É algo que hoje temos no Brasil inteiro. Depois entra na linha dos fatiados e na linha de linguiças. Fatiados são os frios. Os frios, seriam os frios. Que é o presunto, a mortadela e o peito de peru, né? O peito de peru fatiado, a mortadela fatiada e o presunto fatiado. Gente, a mortadela... Eu vou parênteses, eu vou deixar uma dica aqui. Pãozinho quentinho, assim, fresquinho. Pãozinho de sal, corta. Fatias de mortadela, Goshen. Limãozinho espremido. Corta no meio pra ficar bonitinho. Tá pronto, feito. Tá feito. Melhor sanduba que vocês vão comer. É muito bom. 14 gramas de proteína ainda, né? 14 gramas. Peraí que ainda tem esse detalhe. Pessoal da academia... Aproveita. E sem gorduras trans, sem colesterol, né? Então... Qual que é um produto que o pessoal se surpreende quando consome assim, falou, opa, peraí. Hoje a questão do produto que surpreende é o pão de queijo e o quibe, né? Eu especificamente gosto muito do quibe, mas assim, em feiras, geralmente o pessoal pergunta pra gente, mas é vegano, mas não tem queijo? Eu falo, não, 70% é batata e vocês podem ficar bem tranquilo. O outro restante, algum aroma. É do pessoal comer e não fala nada. Assim, que gostoso. Aí você fala, é vegano. Batido. Aí a gente fala, não, é um pão sem queijo.
né? Porque é o nome dele, né? Aí falou assim, aí a pessoa meio que dá uma bugada, né? Falou, então como assim pão sem queijo? Aí a gente fala, né? 70% de batata, amido e tudo mais, e não tem queijo, né? Mas ele estica, ele faz toda uma função e tem o mesmo sabor. Então o pessoal se surpreende por não acreditar que não tem queijo, né? E o quibe também, né? O quibe porque ele tem a farinha de quibe, tem outros condimentos, né? A pessoa come, que gostoso esse petisco, esse salgado, e depois você fala que é vegano. Então o que é isso, né? Daí a gente fala, é a soja, a farinha de quibe, mais outros ingredientes que dão esse sabor, né? Então é os que mais surpreendem, né? Você sabe que Todos, né? Quem tem questão com lactose, né? Uma das coisas que eu mais ouço é de sentir falta, todo mundo consegue se adaptar, mas pega no pão de queijo. Ah, o pão de queijo ainda não pode, parece que, né, aguça mais a vontade. Então, também é uma alternativa para intolerantes à lactose, por exemplo, o pão de queijo. Galera que tem questão com lactose aí... É o produto perfeito, né? Porque é o que mais vai trazer o sabor do queijo, né? Que é o da nossa linha, né? De textura e tudo mais, tá trazendo essa memória e vai comer tranquilamente. Porque no caso do queijo, não tem contaminação cruzada, não tem, né? 100% livre de origem animal, né? Vocês colocariam o pão de queijo também... vocês falaram de um produto surpreendente, mas entra também na resposta de qual produto surpreende até quem não é vegano? Eu acredito que sim. É o pão de queijo. É o pão de queijo também. Sim. Bacana. Dessa questão do preconceito, né, das dificuldades, o que é um mito dos produtos veganos para vocês? Dos produtos veganos para vocês? Eu acho que é o que a gente vem falando de ser ruim, né? Experimenta primeiro, né? Então, logo de cara a pessoa vai experimentar, é ruim, é vegano, não é ruim. Tem até uma brincadeira aí que você entrega a banana para a pessoa, você fala, é vegana, a pessoa, então deve ser ruim. Né? Então, já tem logo um primeiro mito de achar que tudo que é vegano é ruim. Não, experimente primeiro, tenha a sua opinião sobre aquilo, né? Para depois saber se é vegano ou não. Então, que todo produto vegano é ruim, não é, né? Então, conheça a linha da Goshen, né? Conheça a nossa linha, porque a gente entrou principalmente para desmistificar isso, né? Uma listinha para quem está querendo conhecer os produtos ou então entrar nesse mundo do vegetarianismo, do veganismo. Se vocês pudessem fazer uma listinha ali de uns 3, 4 produtos para a pessoa conhecer, para a pessoa experimentar e ter uma facilidade melhor nessa, vamos dizer, transição. Na nossa linha, o que eu falaria primeiro é experimentar o pão de queijo. Né? Experimenta o pão de queijo da Goshen. O pão de queijo eu já entendi que né? Vai saber que não, né? Nossa, é idêntico, é parecido, não perde nada. O segundo produto, eu acredito que é a linguiça calabresa, né? Então experimente a linguiça calabresa, experimente o quibe, né? E até a salsicha, né? A salsicha, ela também acaba sendo bem parecida, né? A salsicha hot dog, principalmente, né? Agora, os outros produtos, eles são versáteis, né? Então, conheça os outros produtos que dão para fazer inúmeras receitas. Mas, para quem quer... qual que é o primeiro produto que vai comprar da Goshen para se surpreender? Seria o pão de queijo e a linguiça calabresa, né? E até o quibe também, assim, que vocês não vão se arrepender. Vocês vão ver o sabor e textura e tudo mais, né? Bom, eu vou falar alguns produtos aqui que eles têm no catálogo, só para vocês entenderem. Eles falaram linguiça calabresa porque tem mais de um tipo, tá? Então, tem salsicha tradicional, salsicha de hot dog, salsicha viena, linguiça tradicional, linguiça apimentada, linguiça calabresa, linguiça toscana, empanadinho com legumes, hambúrguer, presunto, pão de queijo, tofu, mortadela, peito de peru, lasanha, coxinha, quibe, camarão, almôndegas, enfim, tem muita coisa. E essa parte do ser também uma matéria-prima para receitas é muito interessante, porque a gente tem hoje um aumento aí de restaurantes, de lugares que fazem comida vegana e precisam dessa matéria-prima. Sim, sim. Vocês estão percebendo algum tipo de aumento nesse tipo de consumo, assim, de fornecer para algum lugar, não só para consumo, assim, caseiro, né? A gente ali comprar para fazer em casa. O que acontecia muito era a compra por estabelecimentos exclusivamente veganos, né? Então, pizzaria vegana, hamburgueria vegana, padaria vegana, né?
E claro, né, para o varejo em si, né, para empórios e lojas. Mas o que a gente vê é que nos últimos anos, uma pizzaria tradicional acaba comprando a linguiça vegana para ter uma opção de uma pizza calabresa vegana, né? Ter uma barraquinha de hot dog na frente de uma faculdade que o cara sempre vende lá a vida inteira, mas aí a pessoa vai e pede sem salsicha porque é vegetariano, então ele começa a comprar a salsicha da Goshen para ter uma opção de hot dog vegano, né? Então, sim, né? A gente vê que tem muito ainda a explorar, né? De furar a bolha. Eu acho que a gente só fez um furinho até agora, né? Ela é muito grande, mas é um ambiente muito grande para se explorar. Mas já está chegando, sim, em alguns locais do pessoal usar isso como opção, né? Perfeito. E como que vocês definem a criação de um produto? Isso é pedido pelo consumidor? Vocês têm uma programação, uma linha de raciocínio ali? Hoje, vamos se dizer assim, a gente tem um feeling, vamos se dizer assim, da diretoria, né? É o que pesa bastante. Mas também a gente tem a contramão do mercado, que o mercado está pedindo hoje, né? Temos produtos que a gente acreditou muito, né? E não foi tão bem assim, mas eu acredito que talvez já seja uma realidade do brasileiro em si, porque você procura em outras linhas de produto, o produto também não tem uma dificuldade de ter desenvolvimento ali, né? Mas a gente tem uma equipe de P&D, o que pesquisa um pouco do mercado ali, entende qual que é a tendência. Mas o ponto principal, né, vamos dizer assim, qual que é a necessidade do cliente? Né? O que ele está buscando? Né? Porque vamos dizer assim, acho que quando a Goshen surgiu, não tinha muito produto no mercado. Então, o primeiro produto ali, que até o que a gente brinca internamente, que hoje a salsicha tradicional é algo que a marca traz, que é do início dela, né? Ela tem, por propósito natural dela, ela levar o produto vegano para o mais saudável. Então, lá em Taiwan, eles consomem um produto que é um pouco com sabor mais leve, não tem tanto condimento. Mas o mercado brasileiro ali, ele é um pouco mais agressivo. O paladar dele é um pouco mais forte. Então, aí a gente criou outras linhas, né? Mas hoje a gente faz pesquisa de mercado, né? Mas o que mais pesa, assim, é o feeling da diretoria, né? Porque às vezes a gente brinca assim, a gente não acredita em um produto e a diretoria bate na porta e fala assim, não, vocês vai que vai dar certo. E eu acho que é um pouco do feeling da marca, né? O propósito por trás. Acho que uma linha que cresceu bastante é a linha do fatiado, né? É algo que não existia. Não existia quando a Goshen lançou. Hoje tem outras marcas que também têm produto, né? Mas não existia, a diretoria apostou e foi algo que deu certo. Joia. Essa questão do desenvolvimento do produto, você até comentou aqui quando eu estava dando a dica do sanduíche, proteína, as tarjas ali que indicam, né, teor elevado, vocês também se preocupam com isso, não é só suprir uma coisinha para substituir a carne. Tem toda uma preocupação na qualidade, né? Sabor, é muito saboroso. Nossa, mas é sódio. Nossa, mas não tem nada de proteína. Tem essa preocupação também, porque isso eu ouço muito. Eu, como consumidora, sou muito questionada. Até na parte do preconceito, mas isso daí é puro sódio. Goshen, a gente tem essa preocupação. É algo que hoje, internamente, a diretoria se preocupa muito e cobra, né? Antes de eu vir para a parte comercial, eu fiquei uns 2 anos de gerente de produção, né? E nessa parte de produção, a diretoria sempre falava para a gente assim, a Goshen, ela quer, talvez, até vir trazer para o mercado algo de hortaliça, algo mais puro, né? Mas o mercado brasileiro, ele tem um pouco preconceito. Uma resistência. Uma resistência. Né? Ainda ele pede um pouco ali para a gente ter um produto mais agressivo. Acho que em 2021 ali, quando o veganismo teve um boom, né?
a Goshen, ela vinha num caminho assim, ela sempre foi uma marca muito tradicional e um pouco fechada, né? A gente se preocupa muito, né, na questão de saúde, né? A gente brinca assim, harmonia e respeito à vida, né? Então, quando a gente se fala em respeito à vida, a gente tem que escolher os ingredientes certos e algo que a longo prazo não dê nenhum problema, né? Então, é algo que a diretoria se preocupa, é algo que a empresa visa cada vez mais estar trazendo recursos para que seja mais leve. Mas contramão vem o mercado, né? O mercado agressivo, o mercado ele quer entregar paladar, né? Em alguma visita que eu fui fazer quando eu estava na parte de produção, o mercado quer, em outras empresas, até vamos dizer assim, concorrente, né? Ele teria uma visão mais de mercado. E queira ou não, essa visão de mercado pede esse produto mais agressivo hoje, né? Mas sim, se a Goshen, ela tem uma visão que a gente ainda se preocupa, mas cada vez mais a gente tem que se preocupar mais com isso. O desenvolvimento desse nicho do veganismo, daqui para frente, eu pessoalmente penso ser uma crescente. Eu acho que está se tornando cada vez mais comum, pessoas se interessando, segunda sem carne. Vocês ainda têm o que inventar? Porque, assim, a gente estava até conversando sobre isso. Eu olho a linha de vocês, eu fui na feira, no VegFest, parece que não tem mais para onde ir. Vocês ainda têm para onde ir? Eu acredito que inventar não, mas reinventar sim, né? Eu acredito que o mercado falou muito de soja, né? E a gente tem que trazer algo novo, né? Porém, o campo principal é custo, né? Então, a gente estamos revendo todo o portfólio. O mercado pede um produto diferente e eu acredito que sim. Acho que ainda tem muito a evoluir, né? Muito a explorar, né? Muito a explorar, né? Eu vejo que em questão de produto, estamos longe ainda de chegar num produto perfeito, né? Porque é algo que o mercado pede, cada vez mais vai ter mais crescente. E em questão de mercado, eu acho que o mercado está se iniciando ainda, né? Porque, vamos dizer assim, é muito questão de geração, né? Sim. Então, a percepção de mundo é totalmente outra, né? Verdade. Então, hoje, vamos dizer assim, eu brinco que eu tenho 28 anos de idade e eu ainda não faço compra, né? Então, tipo assim, é diferente do que a minha mãe faz compra hoje. E eu tenho uma irmã que está com 21 anos, a compra dela é totalmente saudável, totalmente com outra visão, né? Então, eu acredito que por esse fato, né? Talvez é um fato isolado de mim, mas talvez eu olhando para o mercado, quando essa nova geração vir a comprar seus alimentos, vai ser totalmente diferente com esse feeling do mais saudável, pensando no animal, pensando no bem-estar, sustentabilidade, porque é uma cultura, né? É uma educação que já foi criada lá de trás, de estudo. Então, o Brasil, ele é um pouco... O conhecimento demora um pouco chegar, né? Mas só que essa nova geração, eu acredito que não só a Goshen vai evoluir, mas outras marcas, outros produtos vai vir no mercado e o veganismo ou o vegetarianismo não vai ser mais tipo um rótulo, né? Vai ser algo que o pessoal entenda realmente e que venha a evoluir cada vez mais. E acho que tanto dentro do mesmo produto, essa variação de matéria-prima, né? Também, né? Hoje é basicamente a soja, Hoje é basicamente a soja. Então, outro tipo de matéria-prima, com ou sem glúten, com ou sem soja, né? Então, acho que dentro dessa mesma linha de produto ainda tem muito a se explorar. Por mais que, parece que, né?
como você falou, vai para uma feira, o veganismo já se explorou tudo, né? Então, tem aqui um hambúrguer de grão de bico, tem um hambúrguer disso, então será que não vai sair mais disso? Mas o quanto mais isso pode ser condimentado, pode ser menos condimentado, pode ter mais sabor, sabor menos neutro. Então, é uma infinidade ainda de possibilidades a se explorar e de o mercado alcançar, né? O que acontece é que muitas marcas alcançam isso de forma artesanal. O que ainda a gente está buscando é chegar a isso de forma industrial, por questões de matéria-prima, de preço e tudo mais, para chegar no público, né? Mas é um mercado que a gente olha que ele está começando ainda. Né? A geração que você falou é uma geração que está questionando mais. Né? E junto também da questão de legislação, da parte de rotulagem, por exemplo, tem que estar muito mais transparente do que era antigamente. Né? Então, independente de comer carne ou não, você comia um negócio ali que você mal sabia o que tinha naquela composição. E hoje essa necessidade de cumprir ali a lei, de deixar mais transparente o que está sendo consumido pelas pessoas, faz a gente querer correr atrás, né, de um produto cada vez melhor. É uma corrida mesmo, né? Então, você tem que manter preço, qualidade. E qualidade sabor, eu falo de sabor e falo de aparência. Nutrição, né? Nutrição, a proteína que você falou, que tem, então, assim, para a galera da academia, temos aí uma alternativa muito boa. Aprovada. Sim. Que em contrapartida não tem a gordura, né? A gordura trans, não tem o colesterol. Sem falar da crueldade, né? Não vamos nem entrar nessa parte da crueldade. Exatamente. Tá. Joguinho rápido agora, perguntinhas rápidas que eu vou fazer. Pra, enfim, deixar um pouco mais dinâmico. Pegar vocês de surpresa. Um produto vegano favorito de vocês. Tudo dentro aqui. Meu é quibe. Quibe. O meu é a linguiça calabresa. E você não é vegano, né? Eu não sou vegano. Você come carne. Então, você atesta. Eu atesto quibe. Hoje em dia, falar bem a verdade, eu prefiro comer o quibe da Goshen do que outros quibe. E eu falo da linguiça porque a linguiça, ela não necessariamente você precisa comer ela como linguiça. Você pode fatiar, você pode triturar, faz cubinho, né? Então, ela é colocada ali num formato, mas dá para fazer carne moída com ela. Ela é versátil, né? Então, inúmeros pratos. Você faz uma lasanha com linguiça. Onde isso, né? Então, você tritura, você faz uma carne moída ali, fica sensacional, né? Um prato vegano, um produto vegano que todo mundo deveria conhecer, deveria experimentar. Eu comi um estrogonofe não vou lembrar o nome do restaurante. Em Curitiba. Nossa. Não sei se era do produto da Goshen, mas era muito bom. Era bom. Era bom. E era vegano. Aí eu já falo que é o nosso... Eu vou pro produto, né? É o nosso pão de queijo. Todo mundo tem que experimentar o pão de queijo. Gente, esse pão de queijo, ele tá... A gente veio fazer propaganda dele. Já vamos mudar o título do podcast. Vamos colocar que é pão de queijo. Porque esse pão de queijo tá dando o que falar, hein? Eu ganhei, eu vou experimentar e depois eu vou falar. Eu adoro pão de queijo, nossa. Uma dica para quem deseja reduzir o consumo de carne. Por onde que começa, assim? Eu vou falar por mim, né? Porque eu consumo carne, né? Hoje em dia eu brinco assim que eu já sou flexitariano porque eu já não janto, né? Então, já reduzi uma refeição, né? Mas eu acho que o maior dificuldade que hoje eu vejo é a questão... Todo mundo que é vegetariano ou vegano, ele já abriu mão do prazer pessoal, né? Ele tá buscando um prazer coletivo, né? Que é o bem-estar animal. E acho que a maior dica, né, é você parar, pensar, né, refletir e falar assim, o que eu posso abrir mão? Eu acho que não vai ser do dia para a noite, porque eu vivo ali dentro da Goshen há 9 anos, tenho apoio de muita gente para mim se tornar vegetariano, se tornar vegano. O pessoal pega no seu pé? O pessoal pega no meu pé.
né? O pessoal brinca assim comigo, nossa, você é bom, Matheus, mas você come carne? Aí eu falo assim, não, gente, calma, acho que tudo tem um tempo, construção. tudo tem uma construção, né? É algo que você tem que destruir internamente e construir para que venha fazer a diferença. Mas eu brinco assim, não é porque eu consumo carne que eu também seja mal, né? E que eu também não possa ajudar esse universo, né? Porque indiferente do que eu sou, é o que eu faço, né? Então hoje, alguém pode me dizer assim, mas você está falando isso porque você está falando a questão financeira. Mas eu acho que não. Eu brinco assim que a gente, às vezes, dentro da fábrica, dentro de um propósito, que o que eu amo dentro da Goshen não é falar sobre vegetarianismo em si, ou veganismo. É o que a marca quer passar para o mundo, né? Até a gente convida vocês conhecer mais sobre a marca, a gente convida vocês e cobra um pouco o pessoal interno, porque eu vejo assim essa dificuldade dos dois mundos. E eu acho que vamos ter calma, vamos esperar que cada um tenha o seu tempo. Talvez nenhuma semente brota a não ser no tempo dela. Você pode tentar puxar ela e acabar ferindo. Então, acho que essa divisão, eu falo por mim em si, é algo que dificulta a crescente do mercado, mas o primeiro passo é calma. Eu tô tentando. Então, tipo assim, para quem quer começar, calma, o pessoal vão criticar, vão te puxar, você vai ter recaída, e o mundo é mais fácil não ser do que ser, né? Mas você tem que ser uma construção interna. Um dia você deixa um produto, amanhã você deixa outro, e é como a gente brinca assim, tem que ter um pouco, eu acho que eu vou levar do lado espiritual também, né? Todo mundo que é vegano ou vegetariano, ele já é uma pessoa naturalmente mais leve, né? Você vê que a visão dela é uma pessoa mais calma, mais paciente. Então, se você não constrói isso internamente no seu dia a dia, você, queira ou não, qual que é o prazer que você tem no seu dia? Geralmente tem pessoas que vivem aí pegando ônibus, pegando o trânsito, o estresse do dia a dia. E o único prazer que ela tem, talvez seja se alimentar por um sacrifício animal, porque é o gosto, o sabor, né? Então, acho que a maior dificuldade, de você mudar um hábito, para ser um vegetariano, para ser um vegano, calma aí. Primeiro eu tenho que me construir primeiro como pessoa. Eu tenho que acalmar meu mundo para que daí eu possa estar mais leve, para procurar um produto mais leve que talvez não tenha tanto um sabor, tanto uma explosão, né? Então eu acho que é um pouco disso. É uma construção muito individual, né? É uma construção muito individual. Eu entendo que hoje, vamos dizer assim, tem uma bolha que fala que tem que ser do dia para a noite. Tem uma bolha que é um pouco mais leve. E tem uma bolha que talvez ela não vai mudar. Mas ela vai pôr ali no seu hábito, vai tirar uma refeição, né? E queira ou não, isso vai alimentando que no futuro chegue a existir alguém que não consuma mais carne animal, né? Mas acho que a gente tem que ser franco, né? Não é fácil. Você tem que ter muita consistência, mas é algo que você tem que construir internamente. Eu brinco assim que eu não sou, né? Mas as minhas duas irmãs são. Uma ela tentou ser vegana, ela não conseguiu, né? Mas as duas hoje são vegetarianas. E, tipo assim, é uma construção, né? Porque hoje a correria do dia a dia é um propósito mesmo, né? Você correr ali é algo que é um propósito e essa construção interna. Então, você tem que mudar algo ali, uma chavinha. Eu gostei que você falou que as pessoas são mais leves, mais calmas. Tá vendo, Didi? Eu sou uma pessoa mais leve, mais calma.
Tranquila, porque eu não como carne, tá vendo? Foi ele que falou, não fui eu. E você, a sua opinião, a sua resposta? Bom, sobre dica, é informação, né? O pessoal tem que ir atrás de informação. Não é simplesmente eu quero me tornar vegetariano e parar de comer carne de uma hora para outra, ou quero me tornar vegano. Vá atrás de informação. Hoje está muito mais fácil do que há 15 anos atrás, Nossa. né? Hoje tem influenciadores, tem artigos, tem matéria de vídeo, de leitura. Então, hoje tem muito mais informações para a gente se embasar naquilo que a gente quer. E saber o porquê está optando por essa escolha, né? Então, se é por saúde, vá então procurar, né, o que vai suprir aquilo que você está tirando da sua alimentação, né? Existe esse tipo de informação. Tem muitas nutricionistas que dão dicas de forma gratuita, né? Que você vai assistindo, os influenciadores em si, e você entender o porquê que você está fazendo aquela escolha e o que aquilo vai mudar na tua vida, né? A gente fala, o Matheus brincando aí fala sobre essa questão da calmaria e tudo mais. Então, o que isso reflete você deixar de comer carne no seu sentimento, no seu corpo em si, né? Você acaba sentindo mesmo uma leveza, né? Das comidas, são mais leves necessariamente, né? Então, realmente tem essa, né? Do próprio organismo sentir essa diferença, né? Tanto que quando alguma pessoa adoece, a primeira coisa que fala, não come carne gordurosa, não come aquele pesado e tudo mais. É nesse sentido. Então, é um sentido óbvio, não é algo filosófico, nem mais é algo que científico. É científico, né? E é claro, quando a pessoa está indo por questões espirituais, por religião, ou está indo por questões filosóficas, estude bastante sobre isso também, para você entender o que isso reflete na sua vida, o que isso vai refletir, você se tornando vegetariano, né? Ou se tornando vegano. E claro, em questão do veganismo, o propósito maior é os animais. Então acontece muito também da pessoa falar, eu paro de comer carne, eu paro de comer tudo de origem animal, porque o animal em primeiro lugar. Então você acaba excluindo toda da sua alimentação e acaba negligenciando a sua alimentação. Então tem que tomar esse cuidado também, não negligencie a sua alimentação. Não é porque você tinha uma alimentação com carne, agora não come nada e você não come nada, e você vai adoecer. Então vá atrás de informação, vá atrás de substituição. E essa questão do paladar, existe muita coisa gostosa para comer, né? Existem uns produtos aí que a gente vem desenvolvendo. E, claro, você tem que ser um pouquinho mais criativo, né? Na hora de cozinhar, na hora de buscar essas informações, você tem que ter... a dica qual é o seu propósito? Por que você está querendo isso? Se é saudável, então você vai atrás da saúde. Se é espiritual, você vai atrás disso. Se é amor aos animais, você tem isso fixo na sua cabeça, né? Para você se manter. E o resto, esse esforço, ele vai se compensar por você estar alcançando esse propósito. Porque você precisa ir atrás de informação, você precisa se esforçar um pouquinho para conseguir dar conta de tudo isso que vai acontecer, do preconceito externo, da falta de alimentação em algum local. Você não vai achar, né? Por mais que seja mais fácil hoje em dia, a gente está em São Paulo aqui hoje, no centro de São Paulo, é muito mais fácil você procurar. Em outras capitais, uma cidade onde a gente mora, não tem. Mas então você, então tira isso daqui, tira isso daquilo, né? Então você tem que ter um propósito maior para poder bater de frente com esses percalços aí que vai encontrar, porque vai encontrar, né? Restaurante vegano que vocês conheçam, assim, que vocês coloquem como dica, como referência. Lotus e Flora. O Lotus e o restaurante Flora, né? Sim. O restaurante Lotus, ele tá no centro de São Paulo, na Senador Queiroz, e vou ousar dizer que é um dos primeiros restaurantes vegetarianos, né? Porque acho que ele existe desde 96. Nossa. Né? Então, e ele é de origem taiwanesa, né? Então lá tem muito da culinária oriental. Para quem tem curiosidade de experimentar a culinária oriental, ele vai pro vegetariano e pro vegano também, né? E o Flora também é da mesma origem, só que o restaurante Flora ele tá na Jabaquara, né? Na Avenida Jabaquara, não me recordo o nome, o número, mas são os dois assim que a gente sempre daqui, eu acho que a gente vai para um deles para almoçar lá. Entendi. Então é dica real. Tá, vivido. Exatamente. Hoje vocês acham que o público de vocês é mais vegano, vegetariano, flexitariano? Hoje eu acredito que está bem variado, né? Nosso público hoje é bem dividido, né? Eu acho que boa parte está no vegano, né? O mercado vegano cresceu bastante.
E a gente tem uma parte do flexitariano, mas é um público um pouco menor, né? Já teve uma alta, né? Hoje eu entendo que, tipo assim, a dificuldade da questão do mercado em si, ter ponto de venda hoje, isso diminuiu um pouco, mas eu acredito que o público vegano ele vem crescendo cada vez mais. Eu acho que tem um grande número do público vegetariano, né? Que não é necessariamente vegano, mas que deixou de comer carne há muito tempo, né? Porque hoje eu acho que esse número dos vegetarianos é um número grande, né? Que a pessoa deixou de comer carne, mas come outros produtos de origem animal, né? Mas deixou de comer carne por inúmeros motivos, seja por saúde, seja por viés filosófico, religioso, né? Tem muita viés religioso também que deixam de comer carne, né? Mas não necessariamente parou de comer tudo e se intitula vegano, né? Então, acho que esse eu acho que o maior público está sendo o vegetariano. Mas a gente tem uma grande parcela do público que é flexitariano, que come às vezes sim, às vezes não. E é claro que o público que é fiel é o vegano, né? O público vegano é um público mais fiel e é o que mais vende o nosso produto, digamos assim, que vai contar para o outro, que vai falar que existe um produto, né? É o público vegano. Que veste a camisa. Que veste a camisa. Como que o pessoal faz para encontrar os produtos? Site, lojas, conhecer a marca? A gente quer todos os contatos possíveis. Olha, hoje o maior canal está sendo o Instagram, né? Dentro do Instagram tem um link para ir para a página, né? Da Goshen, do nosso site. Mas o Instagram, que é Goshen Alimentos BR, né? Lá você tem o link de onde encontrar. Né? Você clicando no link lá, você digita o CEP do local que você está e mostra os pontos de venda mais próximos. Isso para qualquer lugar do país. Tem muito né? empório. Então tem muito empório hoje, tem muita rede de supermercado, né? Hoje ainda o volume continua sendo o maior volume em São Paulo, né? Capital e dentro do estado, mas a gente está em praticamente todas as capitais do país. Né? Então, sabendo pesquisar lá muito bem, encontra o produto em muitos lugares. Então, tanto supermercado quanto em empórios, lojas especializadas, empórios tradicionais ou empórios veganos, né? Então, tem, acho que, quantos? 6 a 7 mil pontos por aí, né? 7 mil pontos de 7 venda. mil pontos de venda. Bastante coisa. Né? Bastante Mas coisa. 70% está em São Paulo. 70% está em São Paulo. Eu acho que o público mais forte... E se você tiver dificuldade de encontrar lá, dá um direct lá que o pessoal responde também, né? Acaba encontrando para você. Você passa seu CEP lá, eu estou em tal lugar e te indica um ponto mais próximo para encontrar o produto. Tá joia. Teve alguma coisa que a gente não falou que vocês acham importante acrescentar ou algum recado que vocês queiram dar aqui, usar o espaço? Fiquem à vontade. Falar um pouco da cultura da Goshen, né? Uma coisa que é interessante, né, quando a gente estava falando da fundação, né, de como ela foi criada através de um propósito, e esse propósito fala sobre vegetarianismo, fala-se sobre uma nova era, né, que a gente tá vivendo, essa questão de consumo, de alergias e tudo mais, que a Goshen quer prezar por essa alimentação saudável, né? Tanto que o Matheus falou desses outros pensamentos, né, de produtos além do produto embutidos vegano, né? Produtos cada vez mais saudáveis, falando sobre alimentação. Mas além disso, a empresa ela foi fundada, como eu comentei, dos ensinamentos de Confúcio, né? Uma situação mais comportamental também, né? Então isso aí reflete para a gente que está lá dentro, né? Como que a gente se comporta com o nosso próximo, né? Como que é feita a hierarquia de uma empresa que precisa ter rendimentos, que precisa bater metas, que precisa ter o retorno financeiro. Como que a gente faz isso sem ter nenhum atrito de estresse ou de grosseria e tudo mais, né? Então, isso é uma cultura que, desde que começou, os diretores eles já implementam isso, né? Da gente fazer uma hierarquia horizontal, né? E não vertical. A gente trabalha todo mundo por igual, né? Então todo mundo tem acesso a todo mundo se conversa. Nossa. Diferente. Totalmente diferente de outras empresas. Era para ser assim sempre, né? Mas exatamente. E daí existe até a gente fala de uma prática interna de como a gente vai conversar com o outro. A gente não vai gritar com o outro, né? Dentro de uma produção, você errou e tal, você errou, vamos tentar falar aqui, e a gente tenta contaminar os outros dessa forma, né? Então a gente tenta
A gente que tem os subordinados, a gente tenta falar com eles cada vez mais de forma tranquila, para que eles falam com os outros de forma tranquila e sabe que aquele que tenta ser agressivo não está dando certo. Vai destoar, a agressividade vai destoar. Então, aquele que acaba entrando um colaborador novo, que você vê que ele tem uma atitude um pouco mais... Ele acaba se... não é bem por aí, as coisas não vão se resolver assim, e a gente acaba tendo essa contaminação, né, por assim dizer, de todo mundo trabalhar na mesma sintonia. A gente fala muito que é o nosso logo, é harmonia e respeito à vida. Então, a gente não está falando da vida do animal somente, a gente está falando das nossas vidas. A gente não sabe como o outro está estressado, o que aconteceu e tudo mais. Então, que a gente fosse essa sementinha, né, dentro da empresa, que a gente possa, por exemplo, hoje, estar falando para você, estar falando para o pessoal que está assistindo, como que vai se comportar daqui para fora. Imagina, né? Não sei como é as outras empresas, mas trabalhando de forma agressiva, todo aquele estresse, toda aquela cobrança. Chega em casa, tem a esposa, tem o filho, né? Ou os pais, e você passa aquele estresse. Imagina ao contrário, né? Você trabalha, precisa trabalhar, precisa estar lá se esforçando, mas dentro dessa tranquilidade você chega em casa, você trata bem sua esposa, trata bem seu marido, trata bem os seus filhos, porque você não está carregando um fardo da empresa para casa, é o contrário. Você está levando um ensinamento da empresa para sua casa. E é isso que a Goshen, quando ela foi fundada, com esses ensinamentos de Confúcio, com esse pensamento de terra de bondade, de terra protegida, de levar isso ao próximo, né? Então a gente tenta levar e sempre falar em datas comemorativas da empresa. A gente vai ter o aniversário da Goshen agora, em março, né, que ela está completando 17 anos, no Dia Mundial do Veganismo, ou algum tipo de palestra, confraternização no fim do ano, a gente fala, por que a gente trabalha desse jeito? Por que todo mundo é tranquilo? E tem gente que fala, nossa, eles parecem que são meio devagar, né? Falam manso, né? O porquê disso? Existe um porquê, né? Eu falei, o mundo já está agressivo demais para a gente ser agressivo também, né? Então, é uma mensagem que a Goshen tenta passar para todos, que a harmonia e respeito à vida, é a vida do animal, mas é a vida do nosso colega de trabalho, né? Nossa, isso fica completamente... isso se reflete na qualidade, no tamanho de vocês e na qualidade dos produtos. Que legal saber que tem uma empresa assim que a gente está consumindo um produto que reflete esse comportamento interno, que a maioria das pessoas não sabem, né? Não sabe. Não tem como saber, vai saber aqui assistindo. Uhum. Né? Na verdade, hoje, vamos se dizer assim, quando você vai para o mercado, a Goshen ela é muito comunicativa, né, internamente, mas por fora parece que é dois mundos diferentes, né? Então, como a maior dificuldade, acho, quando eu entrei na Goshen lá, vamos se dizer, a mensagem tem que ir, né? Você tem que ser bom, né? Bom no sentido assim, você tem que se entender primeiro, né? Acredito que tem pessoas melhor que eu para estar à frente da empresa, porém, vamos se dizer assim, em questão de cultura e evolução, você tem que entender o outro. Isso é muito vivo dentro da Goshen. A gente brinca assim que tudo que for interesse próprio não vai funcionar ali. A gente tem que plantar algo que seja coletivo. Se não for algo coletivo, o mercado, tudo age contra, entendeu? Então, tipo assim, isso é algo muito vivo dentro da empresa. A empresa acredita muito na evolução humana, né? Então, quando se fala na evolução humana, a gente brinca que o veganismo, o vegetarianismo é um braço que a Goshen quer atuar. Ela quer atuar em vários braços, né? Mas eu acredito assim, hoje a gente está fazendo parte de uma sementinha, né? Que é igual o Richard falou, a gente às vezes tem muita conversa com outros colaboradores. Mas por que você não vai lá e não cobra, não chama atenção? Calma. Lá fora é assim. Aqui a gente temos que tratar com consciência, entender que talvez tenha dificuldade de entendimento. É um pouco difícil, porque tem dia que quanto mais você cresce, mais você tem que se requebrar e ajudar o outro ali e acolher o outro, né? Então, isso é muito vivo lá dentro, né? Isso
no mesmo tempo, você é algo difícil, mas é algo que você se apaixona, porque você vê assim, não é só eu que estou evoluindo, eu tenho que ajudar o outro a evoluir. Quando a gente brinca assim, o produto é bom, né? É bom porque as pessoas que estão lá dentro é boa, né? E a gente brinca assim, você confia? Eu tenho um dizer que eu não confio nem em mim, porque às vezes eu brinco que eu vou comprar e acabo comprando, né? Eu tenho esse dizer. Mas, na verdade, eu confio, porque eu vejo que ali, cada vez mais, as pessoas estão tentando ser bom, né? Mas dentro da realidade dela, né? Então, tipo assim, e é o que a Goshen alimenta em cada um, né? Internamente. A gente temos dificuldades, sim. A gente, cada dia, temos que melhorar, sim. Mas calma aí, a gente é bom. E a gente tem que validar a parte boa de todos. Todo mundo tem algo bom para contribuir, né? E acho que a Goshen é muito disso, né? Vamos, eu tô com você, o caminho tá aí. Se você quer caminhar, a gente tá junto. Se você não quer caminhar, a gente vamos estar junto com você, entendeu? E hoje acho que nesse mundo falta um pouco disso. E é isso a segurança que a marca traz pra gente internamente, e é isso que a gente tenta transmitir pro mundo, né? Eu brinco assim que cada vez mais a Goshen ela tem que abrir porta para que o público conheça ela internamente, mas eu entendo que também talvez não seja o tempo e nem o momento, né? Porque talvez quando você vai mostrar o que você tem de bom, vai também mostrar algum valo que tenha, né? Então, tipo assim, ela tá na parte de reconstrução internamente, de apoio com o colaborador, em questão de cultura, né? Para que realmente seja o que ela nasceu para ser, né? E é isso. E insistir no pessoal, né? No pessoal que a gente fala pessoas, né? Pessoas. A Goshen, ela entende que é uma marca feita por pessoas. Ela sabe que o Matheus tem o papel fundamental dele, eu tenho meu papel fundamental, e insistir na gente que se em algum momento não está indo bem, fala assim, é uma evolução dele, é uma evolução minha, o que está acontecendo? Né? E eles insistem muito nisso, né? Na evolução pessoal. E aqui ele tem potencial de ir para outro setor, então, né, até acontece muito da gente não ter rotatividade, não tem pessoal que sai, né? Eu tô a 10, ele tá a 8, outros estão a 6, outros estão a 7, outros estão a 13, tem outros 17 que estão a 17, ajudaram a construir o prédio, literalmente, né? O prédio da empresa. A gente tem um amigo nosso que estava lá, ele era ajudante de pedreiro, né? Ele ajudou a construir realmente, e hoje ele é encarregado da manutenção da empresa, né? Então tem várias histórias de insistência da própria empresa ver que o colaborador tinha um potencial, insistir no potencial desse colaborador, ele está lá até hoje, né? Então, se o produto ele chega ao consumidor bom dessa forma, é por causa desse ingrediente secreto que a gente falou no começo, é o amor que a empresa tem um pelo outro, né? E é isso que faz. Quando isso sai de desarmonia, algo não está indo muito bem, né? Então a própria empresa faz reuniões e fala, a gente tem que voltar a ter aquela harmonia. Então, quando todo mundo está entendendo isso, é quando a gente vai. Então a empresa ela tem essa segurança no sentido de que a gente sabe que a gente tem um público bom, que é o público vegano, a gente sabe que tem bons colaboradores e a gente sabe que a gente é uma marca boa agora, né? E que faz acontecer. Então a gente se sente seguro. Então quando algo não está indo bem, calma, não vamos fazer loucura, não vamos. A gente tem um chão firme, que é a terra de Goshen, né? A gente tem um chão firme para pisar, sabe? Porque a gente passou muita dificuldade em questão quando o mercado veio mais agressivo, e a Goshen pegou e falou, ela tinha um propósito dela ali, ela falou assim, eu quero caminhar, mas eu quero caminhar com a empresa que todos os colaboradores suportem esse crescimento e que a harmonia nasça aqui dentro para sair para fora, né? Quando o mercado veio, a Goshen ficou um pouco perdida ali, né? Eu preciso de um produto que me entregue o ápice de sabor, eu preciso de um produto que me entregue o ápice de qualidade. Mas calma aí, a nossa equipe suporta tudo isso? Aí a Goshen criou novos produtos. Acho que cada vez mais a gente precisa, assim, tá evoluindo e tá pronto. Porque a evolução tem que ter uma cobrança, né? Mas toda a construção. E eu brinco, assim, que quando eu falo assim, teria pessoas mais capacitadas, é porque eu vejo que tem
Hoje no mercado vegano tem muito engenheiro bom, muito nutricionista bom, né? E a Goshen fala assim... Insiste no seu pessoal. Insiste no pessoal, porque ela fala assim, ser bom, mas a gente tem que estar junto, né? Não o bom é a construção. E graças a Deus a gente vê isso em feiras, né? Quando a gente vai na VegFest, a gente fica... É muito emocionante, né? Tem a vendedora Ana, nossa, ela falou assim, nossa, como a gente, eu trabalhar, ela veio da linha de produção, hoje ela foi pro comercial. Ela pegava e falava assim, nunca que eu imaginava que meu esforço lá dentro refletia tanto, porque é algo engraçado. Nesse último ano que eu tava lá, acho que no dia 6 ou 7, tava uma moça, ela pegava o pão de queijo, o pão de queijo de novo. Pegava e falava, nossa, eu amo, pra marca, entendeu? E tipo assim, embora, vamos dizer assim, seja um trabalho, né? Mas é muito satisfatório pra gente como pessoa ver que, embora tenha dias que seja difícil, a gente está contribuindo para um propósito de alguém. Colaborando, né? Colaborando por um propósito de alguém, porque não estamos falando de marca. Quando a gente fala de um produto na mesa, a gente está falando de um propósito de uma pessoa que optou, né, deixar de consumir um animal, deixar de consumir qualquer outro produto ali para pôr nosso produto na mesa, né? Então a gente estamos apoiando. Eu brinco assim que a Goshen é algo mágico, né? Na questão tanto de você ter que andar na linha, né? Na questão de propósito, na questão de você se reinventar a cada dia, mas também é mágico na questão assim de conquistar. Porque até a marca brinca assim, a Goshen, ela, há um tempo atrás, ela se via assim, nossa, eu queria crescer muito mais. Eu não quero ter um consumidor, eu quero ter um amigo, né? Então, que ele entenda um pouco da marca, que eu entenda um pouco da realidade dele, né? Acho que não é só na questão comercial, né? Não é na questão de produto, é na questão de propósito de marca, na questão de propósito de bem-estar, né? Eu acho que aonde que a gente está, não adianta eu pôr o melhor produto com o melhor sabor, procurar a melhor tecnologia hoje, se eu não passar essa mensagem da gente ser bom, ter harmonia e respeito à vida. Perfeito, perfeito. Nossa, pessoal, eu queria muito agradecer o Matheus, agradecer o Richard, agradecer a Goshen por compartilharem não somente sobre os produtos que são maravilhosos, eu afirmo porque eu consumo, mas também essa história tão bonita. Deveria ser mais comum esse tipo de história, esse tipo de construção dentro das empresas, e não só empresas, mas a relação entre as pessoas também. Não adianta você ter o melhor se você, né? Sim. Como pessoa, às vezes não dá para melhorar. Uhum. Então, eu queria agradecer muito. Queria deixar um agradecimento especial também para Amanda, que me aguentou no WhatsApp, não foi fácil. Então, eu queria muito agradecer aqui a Amanda, agradecer a presença e o presente que vocês me trouxeram aqui. Está recheada essa térmica. Minha mãe vai pirar com essa térmica. Mãe. Que bom. E é isso, assim, o Veg Vai aqui tá aberto para vocês. Foi extremamente construtivo, não somente, mais uma vez, não somente pelos produtos, mas por toda essa cultura. Então, grata por compartilharem, por mostrarem o que é a cultura da Goshen para o pessoal que está assistindo. A gente agradece, é um prazer estar podendo compartilhar e participar aqui, agradecendo também a Amanda, que fez esse encontro acontecer, né? Amanda. Você tem encontrado com a gente e toda a nossa equipe, né? Agradecer a nossa diretoria, nossos vendedores, nossa equipe de produção, porque são eles que fazem, né? Somos nós que fazemos a Goshen. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer você também pela oportunidade, né? Eu acho que em questão de agradecimento, agradeço questão a produção, né? Algo que hoje a gente vê que é um pouco difícil, né? Meu coração tá lá, né? Eu brinco assim, em cada sonho, em cada objetivo, né? E também agradecer ao consumidor, né? Que dá esse retorno pra gente do que a gente semeou cada dia. Só agradecer. Eles falaram tanto do pão de queijo, eu ganhei, tá? Não tá vazia não, viu, gente? Não é truque não, tá cheia. E o pão de queijo. Esse daqui é o pão de queijo que eles tanto
falaram. Eles vão sair daqui e Procurem. vão almoçar no restaurante. Eu vou para casa comer pão de queijo agora. Perfeito. Obrigada, pessoal. Até a próxima e procurem os produtos que vocês não vão se arrepender. Eu já comi vários e é muito bom mesmo. Obrigada. Nada. Obrigado. Tchau.